Para nós determos as nossas vidas nas nossas mãos, é necessário ir às nossas entranhas. Não é o corpo que precisamos maquiar, não é o ego por si mesmo que precisa ser gerido. Nós precisamos nos ancorar nesse Deus adormecido. Nós precisamos fazer um vínculo com esta luz que está velada, está bloqueada. Esse mergulho nos devolverá a competência, e ao invés do ciúme aprisionante, eu abro mão num processo de amorização, porque quem retém não ama, quem ama abre mão, mas cuida. Eu saberei lidar com a minha carência, que se preenchida de fora, logrará sempre estar ameaçada, porque aquele que preenche, se lhe faltar, eu estou novamente na carência. Eu estabelecerei o processo da autonutrição, e não precisarei culpar o meu pai, a minha mãe, a minha família, pela minha história de ser uma pessoa órfã, ter sido rejeitado. Nesse mecanismo de mergulho interno, eu estabelecerei, portanto, o movimento capaz de poder lidar com as coisas, e não ficarei hipnotizado pelos 5 sentidos, grudado na matéria. Experimentarei egoicamente, apoiado no eu superior interno, no self, a capacidade do desapego, porque tudo passa. A impermanência é a grande contribuição que a civilização do Oriente nos traz. Assim, aos poucos, eu vou me dando conta que na transição planetária, eu só conseguirei me ter nas mãos o governo da minha vida se o primeiro-ministro, o ego, der conta de fazer o que a minha entranha dita. Porque na minha intimidade, no ego, está inscrita a lei cósmica. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Nós trazemos a marca do divino, mas nós desconectamos-nos, nós nos divorciamos e ficamos à revelia do eu superior, experimentando os naufrágios que o ego enseja, gerando saúde, gerando doença, conflitos emocionais, transtornos psiquiátricos e obsessão. Por isso, no campo da saúde, há bem pouco tempo eu vi essa experiência, porque muitas vezes a gente acha que está funcionando bem, mas quem dirige a nossa vida é a mágoa, ou então é a culpabilidade, ou então é um mix das duas. Quando temos mágoa, culpa, e fazemos esse mix, não precisamos de obsessor. Por si mesmo, eles nos acabam. Os obsessores são só de acréscimo. Mas sempre desviando a vida das nossas mãos, a gente culpa os obsessores. E não logra estabelecer conexão com o anjo guardião para saber o que é que eu preciso fazer para trazer a minha vida para a minha mão. Então eu vi um profissional ao qual ele vinha se submeter a uma atividade de regressão didática. Era um profissional da psicanálise, e ele, nesse caminho da psicoterapeutização, estava diante de mim um amigo, e nós estávamos então para entretecer um trabalho que pudesse servir de exemplo. Então eu disse, vamos trabalhar esse câncer que você tirou. Fazia um pouco mais de uma semana, ele tinha tirado um câncer da pele, fez a ressecção completa do câncer, e como não ficou nas bordas células alteradas, a dermatologista lhe deu alta, curado, êxito total. E nós mergulhamos. Ele foi então para uma experiência interessante, quando se via como um comandante nas naus inglesas, estabelecendo as conquistas. E no porto tinha um jovem que foi crescendo, ao qual ele foi se afeiçoando. E na medida que esse jovem cresceu, de tal modo se criou uma amizade que ele integrou entre os marujos. E quando ele está, depois de uma conquista na praia, abrindo o mapa para estabelecer qual seria a próxima viagem, o marujo se insurge levantando o dedo, dizendo que tinha uma outra proposta. Ele era o comandante. Ele quase não acreditava. E o marujo então começou agressivamente a argumentar. O clima foi ficando acalorado, e ele ficou meio patético diante daquela situação.
A tal ponto o conflito foi se estabelecendo que o marujo sacou de um punhal. E ele fez como faria uma mãe em relação ao filho que lhe ameaçasse agredir. Colocou as mãos e estufou o peito. O marujo foi e enfiou o punhal no tórax, justo na lesão aonde surgira o câncer. Ele tombou, saiu do corpo e ficou estarrecido, porque outros marujos, demonstrando que havia já um conluio, arrastavam o seu corpo para a nau, atendido pelos espíritos que tentavam estabelecer a cessão da hemorragia e não conseguiam. Parava a hemorragia em nível perispiritual e logo voltava. Então o espírito que cuidava dele disse: enquanto você não se livrar da mágoa, você vai sangrar. Este jovem, ele é resultado de um relacionamento sexual que você teve com uma mulher portuária. Ela te procurou, disse que tu eras o pai, mas como ela era uma prostituta, tu não valorizaste, a dispensastes. Ela então teve o filho e mostrou quem era o pai. Ele foi absolutamente ficando envolvido e apaixonado por você, mas como a mãe falava da sua rejeição, ele foi sendo envenenado. Ele tinha um amor e um ódio ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele se sentia atraído pelo amor, ele se sentia odiando você porque você o rejeitou como filho. O profissional despertou num pranto copioso, demorado no leito, e disse: Alberto, eu preciso me reconciliar com meu filho que nasceu. Ele, o jovem lá de trás. A reencarnação de um espírito ativou a memória e a mágoa ainda estava, pelo menos residual, de vez que surgiu apenas na pele. Porque se tivesse muito intensa, talvez surgisse nos pulmões, e a desencarnação talvez fosse o fim daquela vida física. Quantos de nós, muitas vezes no contexto familiar, temos alguém que reencarna e ativa as nossas memórias internas. Às vezes são positivas, mas às vezes são doentias. Quando são positivas, tudo bem, mas quando são negativas, nos ameaçam. E se estamos só no nível do ego, o nosso trato é selvagem, é egóico, é precário, superficial. Precisamos, na transição planetária, assumirmos a nossa condição mais profunda de sermos nós mesmos na nossa essência, para que ela possa estruturar o nosso ego, a fim de que ele cumpra a sua função na personalidade, no aqui, no agora. Enquanto retardarmos, estaremos retardando. Se apropriar da nossa vida, estaremos encontrando sempre um culpado para os nossos sofrimentos ou para a nossa infelicidade.